aqui. 1, 2, 3 e gravando. Pessoal, vamos começar a aula de hoje, então, né? A nossa primeira aula depois das nossas avaliações, né? Principalmente a avaliação de inglês, que foi agora no dia 18, foi na sexta-feira, né? E aí, pessoal, o que eu tenho para dizer das notas de vocês? Vocês já podem ver que a nota já está lá na plataforma, tá? Eu já coloquei a nota, coloquei na própria sexta-feira de noite, eu já estava colocando, esperei fechar o horário de vocês e coloquei. E aí, gente, assim, ó, as notas de manual ainda não, tá, Nath? A Nath está perguntando ali se nós já estamos no terceiro trimestre, ainda não. A gente está num período de revisão, tá? Onde a gente vai revisar o vai comentar todas as 15 questões que vocês fizeram, tá? E depois, na semana que vem, vocês têm as provas de recuperação. Do dia 30 de setembro ao dia 9 de outubro, se não me engano, vocês têm a recuperação, tá? Então, nesse período, vocês vão fazer as provas de recuperação. Depois desse momento de prova de recuperação, aí sim a gente inicia o terceiro trimestre, tá? Vai ser um terceiro trimestre mais curtinho, mas vai ter que ser mais corrido, mas vocês vão receber as datas mais adiante, tá? Gente, o que acontece as notas da prova de inglês? De maneira geral, assim, se eu olhar no contexto, elas foram notas boas, tá? Mas, para a gente passar, né, a prova valia 5, a média da escola é 7, né, então 70%. Para ficar aprovado, o aluno tinha que tirar mais de 13,5 na prova, né, se não me engano. Deixa eu fazer a continha que eu fiz hoje de manhã aqui, acabei de ser... Isso, 13,5, tá? E aí, gente, a gente teve alguns alunos que não atingiram essa média, tá? Que eu fiquei um pouco surpresa, porque a gente tem estudado bastante, a gente tem batido bastante no conteúdo, então hoje a gente vai comentar a prova. O Arthur está me dizendo que fez quase tudo em 7 minutos, meu Deus, Arthur. Né? Não teria mesmo como ter uma nota muito alta, né, Arthur? Fazendo assim, correndo, não dá. Vocês têm das 16 até as 20 horas para entrar na prova. Tem que fazer com calma, tem que ler a questão, né? Não que eu coloque nenhuma questão para dificultar, mas a gente tem que fazer com calma. Qualquer prova a gente tem que fazer com calma, lendo, relendo a questão para não ter problema. Mas, Arthur, a gente vai recuperar agora, né? Vai tranquilo. Desculpa, eu caí. Tá bom, Nath, tranquilo. Até que foi tranquilo. De maneira geral, como eu falei, tranquilo todo mundo, tá? Quem tirou a nota um pouquinho abaixo, eu tenho certeza que agora na recuperação vai correr atrás do prejuízo. Pessoal, vou apresentar aqui para vocês então, tá? Vamos. A Bia tá pedindo para entrar. Vamos ver aqui. Vou apresentar a tela do plural para vocês. Estão visualizando aqui a tela? Não. Estão? Tá. Essa aqui é a prova do 7º ano, tá, gente? Eu tô indo para a prova de vocês aqui para a gente confirmar. Prof, a Bia acabou de entrar. Pois é, eu vi, né, Bia? Gente, então aqui, ó. Avaliação. Prof, eu não tô conseguindo ver a apresentação. Quem é que falou que não tá conseguindo? A Nath. Nath, tu não pode estar fixa a tela em mim, tu tem que tirar a tela de fixar a tela em mim. Pra mim, porque eu tô no celular da minha mãe hoje. Tu tá lá embaixo, tá aparecendo, mas tá preta. Tem mais alguém que tá com dificuldade de enxergar, pessoal? Não, prof, a minha tela tá tranquila. Tranquilo? Então, Nath, de repente tu entra e sai de novo, porque tu já caiu, né? Já deu um probleminha. De repente é a tua conexão que tá causando algum problema, né? Tá? Tu sai e entra de novo. Pessoal, assim, ó. De maneira geral, vocês podem ver que individual, cada questão foi tranquilo, tá? Todas essas carinhas em verde são quando mais de 60% da turma acertou a questão, tá? Então, nós temos aqui
poucas questões que foram consideradas mais difícil por vocês, tá? Que foram consideradas mais problemáticas, tá? Então, a gente vai passar em todas e, claro, vai detalhar mais essa aqui onde a gente teve menos acertos, tá? A gente vai começar, eu acredito que começa a prova pela última questão de vocês, que é a questão 14, né? Porque a primeira ela vai ser em número e vai até a 14. Então, aqui, pessoal, eu bati muito e vou continuar batendo agora na prova de recuperação sobre o verbo to be, tá? A prova de recuperação de vocês já está pronta. Provavelmente até amanhã ela já vai aparecer lá no sistema, mas ela só vai abrir para vocês no dia 30. O nosso primeiro dia de avaliação é o dia de avaliação de inglês, tá? Então, lá no dia 30, a partir das 16 até as 20 horas, vocês vão poder vir e realizar a avaliação de inglês. É a primeira prova que vocês vão ter. Vai ter verbo to be? Vai ter tudo do verbo to be, tá? Vai ter bastante do verbo to be. Então, vamos lá. A primeira questão que aparecia para vocês, né? Ou é a primeira ou é a última, eu não sei dizer como foi a ordem, tá? Mas era marcar a frase que utilizava o verbo to be na forma negativa, tá? Forma negativa do verbo to be, eu tenho que usar o sujeito, verbo to be, mais o not, onde eu posso ter algumas contrações, como, por exemplo, isn't e aren't, né? Que é a contração do is not e are not, né? Mais o complemento da frase. A única alternativa que estava correta, pessoal, é a letra D. She isn't a teacher. Então, aqui nós temos a contração do is e o not, mais o complemento. Sujeito, verbo to be, na negativa, mais o complemento, tá? As outras estavam na afirmativa, não estavam erradas. I am a good student, she's a beautiful girl, he is a bad man, is he a boy? Então, aqui tínhamos 3 na afirmativa, uma na interrogativa. Todas certas, mas eu queria que vocês marcassem apenas a negativa, tá? Aqui a gente tem essa aqui que deu um pouquinho de confusão, que 18% da turma marcou, mas essa está na afirmativa. He is a bad man. Ele é um homem mau, né? Um mau homem, tá? Então, aqui, essa é a primeira questão para vocês. Vamos lá. Próxima questão. Pessoal, se tiverem alguma dúvida, vocês podem me chamar no microfone ou colocar ali no chat. Só o chat eu não consigo visualizar porque eu estou compartilhando a tela, tá? Mas aí vocês podem ir me falando, ok? Combinado? Não deixa passar a questão. Bom, continuando, a próxima pergunta da prova era para marcar agora uma frase na interrogativa, que esteja correta, tá, pessoal? Então, uma frase na interrogativa com a utilização do verbo to be. Qual é a estrutura do verbo to be na negativa? Eu inverto a posição do sujeito com o verbo. Ou seja, se eu tenho she is a girl, eu vou inverter. Is she a girl? Ou seja, eu troco o verbo to be, vai para frente, e o meu sujeito vem depois, tá? Então, eu faço essa inversão na questão, tá? Na pergunta. Então, letra A. Is I a good girl? Tá errado, né? Porque eu tenho is para tratar do pronome pessoal I, onde, na verdade, eu deveria ter am I, né? O am, que é o verbo to be do I. Are she a good teacher? Tá errado também, né? Porque o que eu deveria ter nessa questão na letra B para ficar certa? Alguém? O que tá errado na letra B? É porque não é... A frase tá no singular, só que o are é pro plural. Exatamente, Manu. Ali, para a frase ficar correta, eu deveria ter is she, né? Para o pronome pessoal, he, she ou it, eu devo usar o verbo to be is, tá? Só que 25% da turma de vocês colocou essa como certa, e essa estava errada. Letra C. Is he a bad man? Tá?
essa estava correta. 32% só da turma acertou. Então, essa foi uma questão onde a gente teve um resultado baixo de vocês, uma produtividade baixa, porque 31% da turma acertou, tá? Se dividiu na letra B, que a gente já viu que a Manu já nos ajudou, dizendo que o are eu utilizo para o plural, e aqui eu tenho um pronome pessoal she, então não está certo, né? Aqui, a próxima que gerou dúvida é essa aqui. Is you a doctor? O que está errado aqui? You é eu? You é você, né? É você. Você ou vocês. Qual o verbo to be que eu uso para you? Are, né? Então, aqui para ficar certo, deveria ser Are you a doctor? Você é médico, né? Perguntando. Então, a gente tem novamente a forma incorreta do verbo to be. E na última, a mesma coisa, pessoal. Are I sad? Né? Não. O are eu utilizo para o plural, para eles, para nós, para vocês. Aqui teria que ser am I a sad? Então, a única alternativa certa, letrinha C, onde eu tenho a utilização do verbo to be e do sujeito de forma correta na forma interrogativa, tá? Continuando aqui para a próxima. Prof, queria uma aula que pudesse ligar as câmeras. Ah, mas é que aí tranca a internet de todo mundo, né? Bom, aqui, pessoal, a gente tinha que completar com os adjetivos, né? A gente estudou os adjetivos, o conteúdo da prova de recuperação é o mesmo, tá? A prova vem no mesmo estilo, no mesmo formato, muda o quê? Muda os adjetivos, muda as frases, tá? Mas o estilo da prova é o mesmo. Então, complete as frases com o adjetivo em inglês. Eu tenho Mary is. Eu tenho que dizer que ela é alta e bonita. Ellen is. Eu tenho que dizer que ela está triste, né? Então, Mary is tall. Tall eu utilizo para alta. And beautiful eu utilizo para bonita. Triste eu tenho sad, né? Então, a alternativa que completava era a letra A. Mary is tall and beautiful and Ellen is sad today. Tá? Então, aqui a gente não teve alguns aqui que se atrapalharam um pouquinho, né? Mas eu tenho, aqui estava certo, tall, sad, completava a terceira, não o bonita, e short é uma pessoa baixa, né? Aqui na letra D, eu tenho short, que é baixo, né? Não é alto. Ugly é uma pessoa feia, e eu queria que vocês marcassem o adjetivo bonita. E happy é uma pessoa feliz, né? Então, não poderia ser essa também. Então, a alternativa certa, letra A. 11. 11 era que a gente estava, não? Não. Aqui, pessoal, vocês só tinham que completar com o pronome pessoal correto. Qual era o pronome pessoal de nós? Qual era o pronome pessoal para eu? Qual era o pronome pessoal para ela? Tá? Então, we are students, I am a teacher, and she is a good girl, ok? Então, alternativa correta, letra B, tá? We, I e she. Uma questão que alguém marcou, né? Que pode ter sido uma, duas pessoas, foi a letra C. A letra C está errada por quê? Porque o eu aqui eu tenho como she e não é, né? Então a letra C está errada por isso, tá? Então aqui seria I, não she, ok? Então essa aí não tem muito. Ah, e alguém também marcou essa aqui, que aí sim, bem errada, porque it é para tratar de objetos de animais, o I para nós, né? E na verdade aqui não é no segundo, esse seria no primeiro, e I é o eu. Então essa aqui tá toda errada mesmo, tá? Questão número 10. Completar a frase com o verbo to be. He, espacinho, a fireman. You, espacinho, a waiter.
they basketball players, né? Então, aqui a gente já é uma outra questão que a gente tem que ter um pouquinho mais de cuidado, tá? Por quê? 52% da turma acertou, é um percentual baixo, porque 38%, desculpa, 38% da turma acertou, 52% foi na questão errada, tá? Na alternativa errada. Então, vamos conferir. Pessoal, verbo to be para he, she ou it, eu devo utilizar o is, tá? Então, he is a fireman. Você é um bombeiro, ok? You are a waiter. Você é um garçom. Eu quero dizer que você. Para você, eu devo usar o are, né? Que é no plural. You are a waiter. E na última, they, basketball players. Também devo utilizar o are. They are basketball players, ok? Então, a alternativa certa era is, are e are. Tá? Nessa aqui, se confundiu quem marcou que para you, eu deveria usar o is, né? Para you, tanto no singular como no plural, eu vou utilizar o are, verbo to be are, ok? Então, alternativa certa, letra E. Continuando aqui, a número 9. A gente tinha alguns números, né? A gente viu os números do 0 ao 100 para marcar. Eu tinha o 33, o 72 e o 94. Como escreve-se esses números em inglês? 33, 33. 72, 72. 94, 94, tá? Lembrando, o que vai modificar bastante dos números é do 1 até o 20, né? Porque do 10 ali até o 20, a gente tem 11, né? A gente tem o número 10, que é o 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Depois desse, pessoal, eu tenho 20 para 20, 30 para 30, 40 para 40, 50 para 50, tá? E a gente só vai acrescentando os números que vêm depois da casa decimal. Ou seja, 33, eu tenho que pegar o 30 e o 3. 33. 72, como é que é 70 em inglês? 70. Como é que é 2? 2. Separo por hífen. 72. 94. Como é que é 90 em inglês? 90. Coloca um hífen e o 4. 94. Oi? Oi? Não chamei, professor, te respondi mesmo. Ah, tá. Tá, gente? Então, aqui a alternativa certa... Oi? Desculpa quando eu falar e alguém estiver gritando que é minha irmã, tá? Tá, não tem problema. Então, aqui, pessoal, a alternativa C era a letrinha correta, tá? A gente teve ainda algumas dúvidas, né? Vocês viram aqui, mas era só prestar um pouquinho de atenção, tá? Questão número 8. Vamos lá, estamos nos dirigindo para o final. Verbo can, pessoal. Lembra que eu falei? O verbo can é aquele verbo modal que existe mais de um significado na língua inglesa, vai depender do contexto, né? Onde a gente pode expressar uma habilidade ou a gente pode pedir uma permissão. Existem mais dois significados do verbo modal, que é a possibilidade, habilidade, possibilidade, permissão, tá? E aí a gente vai ter aqui que colocar qual era a forma certa na negativa, né? O verbo modal can na negativa. O verbo modal can, pessoal, ele pode apresentar na negativa duas formas, que é o cannot, tá? Que é juntando o can e o not, exatamente, colocando com os dois N's, tudo igual, ou abreviando com o verbo can't, tá? Estrutura desta frase, ela é sempre sujeito, verbo modal can, mais o not, mais o verbo e o complemento da frase, tá? Única alternativa certa, a letrinha E. He can't ride a bike.
ele não consegue andar de bicicleta, tá? Então, aqui, he can't ride a bike era a alternativa correta. Vamos para número 7. 7. Observe a imagem abaixo e marque a frase correta. Então, nós tínhamos alguns meninos jogando futebol, né? E aí nós tínhamos a letra A. She can play guitar. Não, né? Ela não consegue tocar guitarra, né? Na verdade, temos uns meninos. Qual o pronome pessoal que a gente vai usar para eles? They. Qual o verbo modal que a gente utiliza para dizer que eles conseguem? O verbo modal can. Né? Então, they can, o que eles estão fazendo? Play soccer. Então, a alternativa correta, letra B. 76% da turma acertou. They can play soccer, ok? Outra que ficaram na dúvida foi a letrinha E. Por que a letrinha E não estava correta? We can play soccer. Quem pode me ajudar? Por que essa não estava certa? We é nós? O we é nós. Vocês estão na foto ali? Não. Então não tá certo. Não. Isso, então não tá certa por isso. Porque o we eu tenho que estar junto na frase, né? Então tem que ser eu e outra pessoa. Vocês não estão na foto, então não poderia ser nós. Então estava errada por isso, tá? Seria a alternativa certa era a letra B. They can play soccer, ok? Vamos para a próxima, que é a número 6. 6 era a respeito das preposições, né, pessoal? A gente viu 3 preposições de lugar. A gente viu a preposição in, que quer dizer dentro. A gente viu a preposição on, que quer dizer sobre, que é sobre contato da superfície. E a gente viu a preposição under, que quer dizer abaixo, né? E aqui a gente tinha uma corujinha muito sapeca, com 2 preposições de lugar para a gente marcar. A primeira, ele estava sobre a caixa. Ele está com contato na caixa ali. Então, desculpa, pessoal. Então, qual que eu vou marcar? On, né? Porque ela está sobre a caixa. Agora, a outra, pessoal, a corujinha está lá dentro. Se ela está lá dentro, eu vou usar a preposição in, né? Então, a alternativa certa era a letra C, on e in, ok? Aqui, 17% marcou under. Para ser under, pessoal, a corujinha tinha que estar embaixo da caixa aqui. O in não estava certo, mas essa primeira corujinha tinha que estar abaixo. Aqui, a letra B, colocaram in e in. Não, né? Só essa aqui estava correta. E para cá, para finalizar, aqui nem temos uma preposição, is é o verbo to be, e aqui a gente tem preposição de abaixo, né? Não é o caso, e on como se fosse com contato. Então, não. A alternativa correta, letra C. Vamos para a questão 05. Questão 05 também de preposições, tá? A gente tem aqui 3 frases e eu coloquei as preposições que vocês teriam que colocar. Então, são as 3 preposições que a gente estudou, que é is, in, on e under. A gente só precisa ver qual é a ordem correta, né? Na verdade, até essa ordem que eu falei agora. Então, the cat is dentro. Qual é a preposição que eu uso para dentro? In. Então, the cat is in the box. Então, o gato está dentro da caixa. The bird is sobre, a preposição sobre, ou seja, com contato. The table. Então, o pássaro está sobre a mesa, né? The bird is on the table. Tá? O pássaro está sobre a mesa. The cockroach, que é a barata, is debaixo da mesa. Então, the cockroach is under the table.
A barata está embaixo, debaixo da mesa, tá? Alternativa certa, letrinha B. In, on e under, ok? Outra alternativa que ficaram na dúvida, a letrinha A. On, under e in. Não tá certo, né? Porque a primeira aqui, a preposição já tá errada. On é sobre, e a primeira aqui eu coloco dentro. Se é dentro, tem que ser in. 10% colocou essa letrinha C aqui também, que também não tá certa. Mesma coisa, primeira frase dentro, eu tenho que ter a preposição in. E por último também, alguém marcou a letrinha E, a gente tem a primeira preposição como under. Não está certo, né? Alguém quer falar alguma coisa, pessoal? Eu não quero falar nada, prof. Não? É que tem alguém com o microfone ligado aqui, eu não consigo ver quem é. A Bruna disse que já volta. Vamos ver. Não, não tem ninguém com o microfone ligado. Eu escuto alguém. Prof. Oi, Manu. É Antonella, prof. Ai, desculpa, Antonella, pode falar. Ô, prof, olha só, eu consegui acertar bastante questão na prova. Eu acertei 9,5, se eu não me engano. Mas eu achei, porém, eu achei um pouco bem difícil, não existe, um pouco difícil. Um pouco difícil. A recuperação... Muita coisa, pra mim, eu achei bem difícil, prof. Prof, a Bruna perguntou quantos exercícios tem que acertar para passar. Quantos acertos? Assim, ó. A gente tem 15 questões, tá? Então, vamos pegar aqui, ó. 15 questões vezes 70%. Tem que acertar 10,5. Tem que acertar 11 questões para passar. Tá? Mas assim, pessoal, eu não é uma prova que é para ser difícil, é uma prova que a gente tem que ter atenção, tá? Tendo atenção para responder, a gente consegue fazer tranquilo e praticamente gabaritar a prova. Porque eu não quis dificultar. Vocês podem ver que as alternativas eram já bem diferentes, tá? E assim, gente, tem que estudar um pouquinho. Por mais que a prova vocês estejam fazendo em casa, não dá para simplesmente chegar na hora da prova e querer abrir o livro e o caderno, né? E sair procurando o conteúdo. Faz um resumo, né? O que vai cair na prova? Verbo to be, coloca lá o verbo to be. Faz um resumo das preposições. Quais são as preposições que vão cair? Dá uma lida nos números, né? Fica com aquela questão de números à mão para vocês poderem consultar. O que mais vai cair? O dare to be, que é essa questão aqui agora. Que a gente só tem duas possibilidades do dare to be. There is para singular e there are para plural. There is eu utilizo no singular. Geralmente esse singular, pessoal, ele vem acompanhando um pronome indefinido, que a gente viu lá no primeiro trimestre. A ou when, né? Que é o caso dessas frases que estão aqui. Por exemplo, a duck in the lake. Se eu quero dizer que tem um pato no lago, eu vou dizer que tem um só, né? Porque eu tenho esse artigo indefinido aqui. Então, there is a duck in the lake. An elephant in the zoo. Eu quero dizer que tem um elefante no zoológico. Se eu tenho esse artigo indefinido aqui, que ele vem antes de vogal, de som de vogal, eu tenho que usar no singular. There is an elephant in the zoo. Aqui, eu tenho a dog in the house. Eu tenho um cachorro só na casa. Eu tenho esse artigo indefinido a, ou seja, todas estão no singular. Agora não dá. Depois eu vejo. Tá? Então, todas no singular. Alternativa correta, letrinha D. There is para todas, tá? Então, as outras aqui não poderiam ser, porque eu não tenho nenhuma frase no plural. Se eu não tenho nenhuma frase no plural, eu não faço a utilização do there are, tá? Vocês conseguem acessar essa prova depois de terminada? Prof, eu só consigo quando aparece ali curtido. Sim, Só que daí eu clico ali pra ver se eu acertei e depois some. É só tu clicar em todas, Bia.
mesmo assim some, Manu, pra mim. O bom é o quê? Vocês estudarem pela prova também, né? Dá uma lidinha nessa prova, porque como eu falei, a prova já está pronta. Conforme eu fiz a prova normal, eu já fiz a recuperação, só falta eu colocar no sistema, eu devo colocar ainda até amanhã. E ela vai ser bem parecida com essa, tá? Então, there is e there are, é preposições, são números e verbo to be, tá? Pessoal, assinalar a alternativa correta a respeito do there is e there are. Oi? Quem me chamou? Acho que foi a Bia. Para acessar a prova de novo, tem que entrar em disciplina. Tem que entrar na disciplina? Então, depois tu tenta, Bia, entrando na disciplina, ver se ti, tá? Ok, Pessoal, obrigada. de nada. Ou então em atividades corrigidas. Ou atividades corrigidas, alguém falou também, tá? Pessoal, aqui a gente tem que marcar a alternativa certa a respeito do there is e there are. Ou seja, o que vocês vão encontrar? Se there is é utilizado no singular e there are é utilizado no plural. Então, é isso que vocês têm que cuidar. There is singular, there are plural. Letra A era a resposta certa. Então, o there do to be é composto por there is, que é usado em frase singular, e there are, que é utilizado em frase no plural. Tá certo. As outras questões, pessoal, eram coisas erradas. Ou seja, a letra B. O there do to be é composto por there is, que é usado no plural, e there are no singular. Errado. O there do to be é o verbo ser e estar em inglês. Errado. É o verbo to be, o verbo ser e estar, né? O there do to be é composto por is, que é usado no singular, e are, que é usado no plural. Errado, né? Porque isso é o verbo to be. O there do to be é composto por am e is. Não é verbo to be também, né? E frases no singular. Are no plural, verbo to be. Então, só a letrinha A estava certa, tá? Questão número 2. E vamos já terminando aqui. De novo, para completar com there is ou com there are. Vejam aqui a primeira frase, eu tenho uma quantidade. 10 animals in the farm. 10 animais na fazenda. Se são 10, é singular ou é plural? Plural. Plural. Então, eu tenho que usar o there are. Agora, aqui eu tenho um artigo indefinido antes do meu substantivo. Eu tenho o artigo indefinido a snake, né? Então, uma cobra in the yard. A snake in the yard. Singular ou plural? Singular, né? Isto. Então, primeira frase plural, segunda singular. Então, there are and there is, ok? Aqui também 83% da turma acertou, não vejo que seja problema. Cuida, então, se o there do to be, eu devo ter o there are, there is, tá? Teve gente que marcou só o are ou só o is. Isso aqui é verbo to be, pessoal. Estamos tratando sobre o there do verbo to be, que é o verbo haver, o verbo ter, tá? Do verbo to be. Então, temos que ter o there are ou there is, tá? Questão 01. Questão 01, a gente tem uma imagem e pergunta qual o nome dessas imagens em inglês, respectivamente. Porque, se não me engano, lá na unidade 5 ou 6, a gente viu os nomes dos cômodos em inglês. Até caiu no nosso trabalho, né? Então, aqui a gente tem um jardim e a gente tem uma sala, né? Então, yard and the living room, né? Letrinha D, yard and the living room. 93% da turma acertou. Praticamente todo mundo colocou a resposta certa, tá? E a última questão, pessoal, que era, no caso, né, que eu coloquei primeiro, a gente tem que marcar a alternativa que possui apenas as partes da casa em inglês. Então, aqui eu coloquei algumas coisas para confundir vocês. Por exemplo, kitchen, bedroom e chair. Chair é cadeira, não é uma parte de uma casa, né? Bedroom, bathroom e table.
Table é uma mesa, também não é uma parte da casa. Bowl, pillow e garage. Bowl e pillow também não é parte da casa, é uma bola e uma almofada, né? Glasses, living room e bedroom. Glasses é vidro, é copo, né? Também não é. Então, a última só podia ser, né? Bedroom, bathroom e kitchen. Ou seja, quarto, banheiro e cozinha. Pessoal, a prova não estava uma prova difícil. Não teve alguma coisa que a gente não estudou aqui? Caiu alguma coisa que a gente não viu nas nossas aulas? Não. Não, né, Manu? Tudo que a gente viu em aula estava na prova, né? Então, não foi uma prova que vocês foram pegos de surpresa, alguma coisa que não tinha, nunca tinham visto e apareceu lá, ou uma coisa que foi dificuldade, com mais dificuldade para responder. Eu tenho certeza que quem deu uma estudada, quem estava com resumo, quem estava com o livro ali, conseguiu tirar uma nota bem boa. Até então, a gente teve um aluno que gabaritou, e depois a gente teve vários alunos que tiraram 4,3, 4,7, né? Então, foi uma prova que deu para ter uma nota boa. Prova de recuperação vai ser bem parecida. Oi, Manu. Eu não uso livro porque minha mãe não deixa. Minha mãe diz que é colagem. Porque a prova é para a gente fazer em casa, mas o ideal é que não use livro, né? Porque lá no colégio vocês não poderiam estar usando o livro, né? Então, tá certa ela, não pode usar. Mas a gente sabe que nem todo mundo, né, Manu, faz a prova dessa maneira certa que nem tu tá fazendo, tá? Mas é isso mesmo. O interessante é que não se consulte o material, porque se fosse em prova no colégio, vocês não iam ter acesso ao material, né? Vocês acabam tendo agora, porque nós estamos em aula remota, né? Oi, Nath. Eu costumo não olhar nos livros, mas quando eu fico, tipo assim, uns 3 minutos na mesma pergunta, lendo e relendo tudo, eu não entendo, eu olho o livro. Mas eu espero bastante. O certo é o que eu disse para Manu. Se vocês estivessem na aula, não iam poder olhar, né? O bom é fazer como se estivesse em aula. Mas quando fica naquela questão lá, né, que tá travado, né, acaba que dá uma olhadinha até em casa, né? Em vez da gente olhar no livro, a gente pergunta para as professoras. Também. Tá? Pessoal, alguma dúvida da nossa prova? Prof, para mim, a 10 e a 3 foram as mais difíceis. Eu fiquei muito tempo nas mesmas perguntas. A 10 e a 3. A 10 era do verbo to be e a 3 era... Eu não entendi muito o verbo to be. Do there is e there are. Dá uma estudada, Nath. O verbo to be, ele é um verbo que a gente vai usar bastante também. A gente vai rever ele no 5º ano, vai rever ele no 6º ano, para afirmar bem, porque a partir do 6º ano você já começa a entrar com outro tempo verbal. Mas é bom tu já dar mais uma estudadinha nele, tá? Mas não te preocupa que a gente ainda vai rever ele bastante, tá? Pessoal, eu vou interromper a gravação aqui, tá? Ontem, aqueles alunos que não mandaram o trabalho de inglês na data, receberam uma nova data para mandar o trabalho, tá? Então, Mariana, aqui eu acho que eu já... Plural que tu colocou? Não coloquei no plural, Nath. Até porque é só para quem... Desculpa, mas eu quero saber de uma coisa. Eu entreguei esse trabalho? Entregou, Bia. Então tá certo. Eu não recebi, tá, gente? Eu vou botar aqui, ó. Eu não recebi o trabalho do Arthur Gomes, que eu te chamei, Arthur, agora quando a gente foi falar, aí ele já saiu também. Ele tinha saído. Eu não recebi o trabalho da Lara, então eu não recebi o trabalho da Lara. Eu não recebi o trabalho do Luiz Henrique. Eu não recebi o trabalho da Mariana. Eu não recebi o trabalho só da Mariana, tá? Então, esses alunos aí tiveram uma última oportunidade, valendo menos, né? Mas tiveram mais uma oportunidade. Oi, Nath. Bom, vou interromper a gravação.